Boa noite, gente. Ai, gente, calma aí, deixa eu me situar aqui. Mas vamos lá. Para quem não me conhece, para quem é visitante, eu sou a Júlia, eu sou líder, supervisora aqui, né, do ministério. Sou casada com o famoso Molina. Ele falou para mim, se você não falar que você é casada comigo, a gente tem esse combinado. Enfim, eu estou aqui na igreja já faz alguns anos, né? Eu entrei aqui em 2017 e eu tinha a idade de vocês, eu tinha 15 anos. E o meu primeiro culto foi um culto de adolescentes. Então, se você é visitante aqui, eu bem sei como é estar no seu lugar, mesmo que você não seja visitante. Eu também sei, né? Estive aí no lugar de vocês por muitos anos, ainda estou aqui, na verdade, né? Eu não tenho muita diferença de idade de vocês, apesar de eu ser casado, eu tenho 22 anos só, tá? Eu sei que eu casei nova, enfim. Mas vamos lá, né, para o texto de hoje. A gente está numa série, né? Cadê a artezinha da série aí? Essa é a segunda pregação dessa série. Creio, logo existo, né? Então tá falando aí sobre a nossa fé ser, de fato, o princípio ali por onde vem todas as coisas. Então é a segunda ministração dessa série. E aí, se você está com Bíblia, tanto física, tanto no seu celular, abre aí em Mateus 5, do versículo 16 ao versículo 13. É do capítulo 5, versículo do 13 ao 16. Vai aparecer aqui também, tá? Se você ainda não achou, tudo bem. Vamos ler. Diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, esse texto, ele faz parte ali do Sermão do Monte. Quem conhece o Sermão do Monte já leu? Já sabe onde está? Então, Mateus 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte. Eu li uma coisa essa semana que eu achei muito legal, que diz assim: se Jesus viesse para a Terra nos tempos de hoje e ele participasse de uma super conferência, então pensa aí numa conferência de alguma igreja bem famosa que você tem vontade de ir, de alguma igreja dos Estados Unidos, da Edificando, que seja, enfim. E Jesus fosse dar a palavra dele da conferência seria o Sermão do Monte. O que ele pregaria é o que está aqui no Sermão do Monte. Então, para você entender aí como é importante essa porção da Bíblia, essa parte da Bíblia, né? Então, a gente está lendo aqui só alguns versículos, mas para você entender aí a importância, para você prestar atenção. Mas para a gente introduzir esse assunto, eu quero saber, levanta a mão aí quem está com fome aqui agora, exatamente agora. Quem vem para o culto e sente fome assim no meio do culto? Quem tá... eu sinto muito. Fome de comida mesmo, tá? Não estou falando além da fome de Deus. Fome de comida mesmo, estômago ronca. Você chega em casa e tipo assim, mano, preciso comer. Levanta a mão aí quem está com fome. Eu vou escolher 3 pessoas para vir aqui que vão ser premiadas. Então, eu vou escolher você aí do cantinho, isso, vem você, esqueci seu nome, vem você, você de roxo, vem, só com a mão levantada, então você queria vir. E algum menino, deixa eu ver aí. O menino vem, tá pulando aí, desesperado. Queria pedir a ajuda aqui da minha amiga, por favor.
Gente, essa batata, ela tá nesse potinho humilde aqui, mas ela é do BK, tá? Fiquem aqui para eu ver vocês. Então, vocês foram premiados, tá? Então, vamos, ora aí antes de comer. Senhor Deus, obrigado por esse alimento. Obrigado, Jesus, por... Amém, amém. Então, pega uma aí, come aí. Pode pegar quantas você quiser. Come aí. Tá boa, mano. Come aí. Tá uma delícia. Eu vou comer uma também. Óbvio, né? Tô com fome também. Come aí. Come rapidinho aí. Tá boa? Sim. Agora come essa aqui. Quantas você quiser também. Tá. Come aí. Eu vou comer uma dessa também. Agora, eu quero que vocês me falem, spoiler, qual que é a grande diferença? Sentiram alguma diferença de uma para outra? Fala aí. Uma tem mais sal que a outra. Uma tem mais sal que a outra. Uma tem mais sal do que a outra. É isso, toma aí, ganha aí, pode comer aí. Divide. Divide com seus amigos, divide. Gente, muito obrigada, premiados. Podem descer, obrigada. E divide, hein? Divide com as pessoas que estão aí do seu lado. E se derrubar no chão, pega, tá? Mesmo que não for para comer. Vamos lá? Quem ganhou batata aí, vamos lá, ó. Vocês têm que ser o que mais vão prestar atenção nessa noite, que vocês saíram premiados aqui. Mas, vamos lá. O que esses amados aqui falaram pra gente? A grande diferença de uma batata e da outra era que uma tava com menos sal do que a outra, né? Outra tava sem sal, na verdade, né? Enfim, acho que ele falou menos sal que ele não queria, criticar, né? Não quero botar defeito. Mas uma tava de fato sem sal e a outra estava com sal, né? Fez diferença aí? Vocês que estão com... Não sei quem ficou com a sem sal ou com a com sal, mas os que vieram aqui, fez diferença? Fez diferença aí uma da outra? Qual que é melhor? A com sal, naturalmente. Então, o que significa esse texto que Jesus está dizendo? Nós somos o sal da terra, né? O sal, na época de Jesus, se você não sabe, está sabendo agora, não existia geladeira. Então, eles usavam o sal para conservar os alimentos, principalmente carnes. Então, eles colocavam sal ali por toda a carne, envolviam a carne de sal, e o sal preservava aquela carne. Ele era um antibactericida natural. Ele evitava ali a proliferação de bactérias. Estudei. Então, ele evitava que a carne apodrecesse. Mas, além dessa função, que é o que a gente sabe que acontecia na época de Jesus, o próprio Jesus dá uma exortação sobre a importância do sal, sobre a função do sal, que é: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? E aí ele diz assim: não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, ele está dizendo que quando o sal não é salgado, quando ele não faz a função dele, ele não serve para nada. Isso é forte, tá? Eu não posso amenizar essa expressão aqui para você e dizer praticamente não serve para nada. E dizer serve para as coisas menos importantes ainda serve. Não, Jesus diz não serve para nada. Não dá nem para dar pro cachorro ali a comida que sobrou. Não dá. O sal, sem ser salgado, não serve. E o que ele está dizendo, quando ele está dizendo que nós somos esse sal da terra, é que nós precisamos também ter essa diferença quando a gente está e quando a gente não está no rolê. As pessoas precisam sentir, nossa, ele veio hoje, ou ele não veio hoje. E é essa diferença que Jesus nos diz que a gente precisa ter. Então, se a função do sal era conservar a carne,
e ele diz, nós somos o sal da terra, nós temos também um papel de conservação nessa terra, nesse mundo, né? Eu ouvi outra coisa essa semana que dizia que o mundo, ele vai apodrecer. É o destino dele. Uma hora o mundo está estragando. O Maicon já falou aqui, se você abrir o jornal, gente, é desgraça atrás de desgraça, é tristeza, são injustiças acontecendo. Não dá para ter esperança assistindo o jornal todo dia com as coisas que estão acontecendo, vendo o caminho que o mundo está indo. E, de fato, o mundo está estragando. O mundo está apodrecendo. E nós sermos o sal da terra significa que a nossa presença nesse mundo está conservando o mundo de estragar de uma vez. Esse é o nosso papel, né? Conservar, atrasar ele de estragar, né? Mas também Jesus nos exorta com relação ao sabor do sal. Também é função do sal salgar a comida, né? Então o sal, ele é usado principalmente hoje, que a gente tem geladeira de 15 mil reais aí. O sal é um tempero. Ele serve para dar sabor aos alimentos, para transformar o sabor. Então a nossa função, paralelamente, também é transformar a terra, o mundo onde nós estamos. E eu sei que quando a gente fala mundo, a gente pensa, de fato no mundo. Mas entenda, quando eu estou dizendo mundo, eu estou dizendo do seu mundo, da sua escola, da sua casa, do seu condomínio. Então, quando eu vou falar aqui mundo e terra, você pensa na sua vida, na sua rotina. Porque se a gente pensa no planeta Terra como um todo, aí você delega para as pessoas, né, gente? E aí, bora, seja sal aí, né? Mas não, eu estou falando com você sobre o seu mundo. Sobre o seu papel de conservar a maldade, o seu papel de transformar aquele lugar, né? Então, você deve conservar e transformar os lugares onde você está. Jesus, ele nos exorta a não perdermos o nosso sabor, porque senão a gente se torna inútil. Então, como que a gente perde o nosso sabor? O versículo diz: quando ele perde o sabor, ele não serve para nada. Então, quando nós vivemos uma vida também sem utilidade, dia após dia, só vivendo, empurrando com a barriga, esperando pela sexta-feira, esperando pelo feriado, esperando pelas férias do seu pai que você vai viajar, esperando para acabar a escola, quando você fica o tempo todo vivendo, dia após dia, sem sentido, sem propósito, você está vivendo uma vida que, não sou eu que estou dizendo, eu sei que é forte dizer isso, mas não sou eu, é uma vida que não tem utilidade. Não que você seja inútil, mas que a sua vida não gera nada, não produz nada, não tem resultado algum. E o sal, ele precisa ter, né, um resultado ali, ele tem um impacto. Você precisa sentir. Eles falaram aqui, uma estava sem sal, eu senti, eu percebi. A gente precisa perceber isso, né? Perceber as pessoas ao nosso redor, o mundo ali, o nosso mundo precisa perceber que nós somos esse sal, que nós estamos, de alguma forma, transformando o lugar onde a gente vai, a sua escola, os seus amigos, estão sendo melhores, está falando menos palavrão quando está perto de você, sabe? Fala palavrão, mas quando está perto de você, ele... não vou falar. Está ajudando, está preservando a maldade. Ele faz brincadeira, meus amigos falam besteira, fazem brincadeira zoada, mas quando está comigo, falou, desculpa aí. Preserva a maldade de alastrar, né? Então, Jesus está nos exortando a termos esse papel, né? O sal que é útil é o sal que cumpre a sua função. Então, se você quer viver, de fato, o seu propósito, você precisa ser útil. Se você não tem um propósito, a gente tem, né? Eu sei, eu também já tive a idade de vocês, a gente tem muita crise de quem eu sou e o que Deus me criou para fazer. E Jesus está nos dando aqui uma identidade. Vocês são sal. Isso é uma afirmação sobre quem você é. Você é sal. E o seu propósito é ser útil, servir, dar sabor, transformar, fazer algo. Não viver a vida dia após dia, empurrando, sem propósito, sem nada. Sem graça. Quem já sentiu isso? De meu Deus, estou vivendo todos os dias a mesma coisa e nada diferente acontece. Eu já senti. Vira e mexe, até hoje eu sinto isso. De meu Deus,
nada acontece. Eu só acordo todo dia no mesmo horário, faço todo dia as mesmas coisas, às vezes muda uma coisa dependendo do dia da semana. Mas o convite de Jesus é para que a gente não viva a vida dessa forma. Você pode não viver assim, quando você entende que você tem um propósito, que você tem um sentido, existe um motivo para você estar onde você está. Existe um motivo para você existir ali. Esse motivo é você ser sal e transformar o sabor dos lugares e conservar a maldade dos lugares que você está. E a mesma coisa quando Jesus fala, nós somos a luz do mundo. Coloca aí para mim, projeção, por favor, versículo 14 e 15. Vamos ler junto? Eu sempre quis fazer isso. Vamos ler junto? Vai, no 3 a gente lê. 1, 2, 3. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Próximo, continua. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. Assim, ilumina todos os que estão na casa. Uau! Gente, eu vou falar uma coisa. Uma coisa que eu escuto muito por aí, geralmente quando as pessoas estão dando parabéns umas para as outras, gente que não é de Jesus, não é de Deus necessariamente, falando para outra, você é luz, você brilha. Quem já ouviu isso? Tipo, uma pessoa que muito distante de Jesus, mas falando, você é luz, você brilha. Eu já ouvi muito. Essa é a frase crente que o mundo gostou. Eles gostaram disso, né? E eles falam isso, né? Mas a verdade é que essa luz, ela não pode vir de nós. Essa luz, ela é de Cristo. Então, se você não tem Cristo, você não é luz. Vou te dizer, infelizmente. A luz, você pode até brilhar alguma coisa, mas não vem de Jesus. E não se parece com Jesus. Então, a luz, como o versículo diz, como Jesus está dizendo aqui, ela tem a função de iluminar a escuridão. Iluminar as trevas. Então, ela essencialmente precisa ser colocada nas trevas e em um local que seja alto para que as pessoas vejam. Então, a luz, ela não pode estar escondida. Ele fala aqui, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Em outras traduções, fala debaixo de uma mesa. Não dá para eu usar a luz aqui e colocar aqui. Não vai iluminar, ela precisa ficar no alto. E a nossa função é a mesma. A gente não pode se esconder, a gente não pode esconder, na verdade não é nem a nossa luz, é a luz de Cristo na nossa vida. E isso acontece, a gente esconde a nossa luz quando a gente esconde Jesus, quando a gente esconde que a gente é crente. Tipo, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas quando eu era adolescente, eu tinha vergonha de dizer que eu ia para a igreja. Porque eu ainda não amava Jesus. Então, quando as pessoas às vezes perguntavam, e aí, o que você fez no seu fim de semana? Aí, tipo, eu contava, só que eu não contava a parte da igreja. Aí eu falava, eu chegava no domingo, que era domingo à noite, né, que eu ia, e aí eu falava, aí acabou, não falava mais nada. E aí ninguém perguntava também, né? E aí, quando alguém falava, tipo, tinha um rolê que era no horário do culto, eu ficava tipo, putz, não vou conseguir, minha mãe não vai deixar eu ir. Aí eu falava, não vai dar. Aí a pessoa perguntava, por quê? E eu tinha vergonha de dizer, que eu vou para a igreja. É que tem culto. Aí eu tenho que ir. Às vezes eu tinha vergonha. E eu sei que a gente tem vergonha. E eu tô dizendo isso para vocês de um lugar, de uma pessoa que não tá, tipo assim, nossa, super superior quanto a isso. Porque eu, na minha vida, essencialmente, estou vivendo esse versículo, né? Então, vou abrir algo aqui, não é nenhum segredo, né? Mas algumas pessoas sabem, eu trabalhei um tempo aqui na igreja, eu trabalhei 1 ano aqui na igreja. E todo mundo que trabalha na igreja é crente, né? Então, não tinha como falar de... Assim, é óbvio que a gente falava de Deus no nosso dia a dia, mas não era como se eu estivesse evangelizando alguém. Porque todo mundo já conhecia Jesus, já amava Jesus. Então, eu fiquei meio que esse tempo vivendo só isso, assim, alimentando de alguma forma, mas não vivendo algo novo. Mas vai fazer 2 meses que eu saí da igreja e eu estou trabalhando em outro lugar agora. E aí...
esses dias, faz um tempinho, logo no primeiro mês, eu descobri, nada contra, tá? Mas eu descobri que os donos da empresa e todos os chefes e, tipo assim, muitas pessoas da empresa são umbandistas. E eu descobri que o meu chefe, essencialmente, é espírita. Numa conversa, eu percebi. E a primeira coisa que eu pensei, quando eu descobri, eu falei, meu Deus, com Deus, né? Deus, você me tirou da igreja para me colocar num lugar onde não tem ninguém que acredita na mesma coisa que eu. Tipo, o que rolou, né? Então, e quando eu disse isso para Deus, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que me lembrou desse versículo. A luz não pode ser colocada embaixo de uma mesa, embaixo de uma vasilha. Então, se a luz não está, de fato, nas trevas, ela não está cumprindo o papel dela. Então, se você está aí no meio dos seus amigos, é porque nesse lugar precisa ser iluminado. E, mais uma vez, eu reforço isso. Não é a luz que vem de você, é a luz de Cristo. Você sozinho não brilha. Tá bom, meninas? Eu sei que é legal dizer isso, mas a gente sozinha não brilha. É Jesus que brilha. Então, eu também estou sendo desafiada em ser luz no meu dia a dia, de alguma forma, né? E o legal é, eu até compartilhei com algumas pessoas, eu sei que isso não tem a ver comigo, mas eu não precisei falar para ninguém que eu era crente. Eu não falei para ninguém, eu vou na igreja, eu sou crente. Chegou um momento que as pessoas perguntaram para mim, você é da igreja? Aí eu falei, sim, sou. Ah, que legal. Eu acho que, lógico, eu tenho um ponto que me ajuda muito, que torna as coisas mais fáceis para mim, que é o fato de eu ser casada. Então, quando eu falo que eu sou casada, todo mundo já desconfia, já fala, não é possível, 22 anos casada só pode ser crente. Então, muitos por esse caminho acabam descobrindo, né? Mas, de alguma forma, isso não tem a ver comigo, de alguma forma, a luz de Cristo precisa brilhar e, de fato, tem brilhado através da minha vida. E precisa brilhar através da sua também, aonde você vai. Porque eu estou no meu trabalho, eu não vou na sua escola. Eu estou ali com as pessoas do meu dia a dia, eu não conheço as pessoas do seu dia a dia. Eu entendo de Deus, eu recebo de Deus a minha responsabilidade de brilhar para as pessoas do meu mundo. E você recebe de Deus para brilhar no seu mundo, a luz de Cristo. Então, entende como é difícil quando eu, de alguma forma, consigo responder esse chamado e quando eu não consigo, tem um impacto que só eu poderia causar, porque só eu estou onde eu estou, não existe outra vaga ali, é só a minha vaga. Na sua escola, a mesma coisa, não existe outra sala, outro número da chamada, é seu aquele número da chamada. Não tem como outra pessoa ir lá e tipo, eu sou o número... Alguém chamar o número 18, aí outra pessoa responde, não, o número 18 da chamada é seu. Só você pode estar ali e brilhar naquele lugar. A luz de Cristo. Então, eu quero dizer algo que quando a gente esconde a luz de Cristo, não somente quando a gente tem vergonha e tipo, não ama Jesus e aí tem vergonha de falar que é crente, mas a gente esconde a luz de Cristo quando a gente é crente, quando a gente ama Jesus, mas a gente guarda pra gente tudo que Jesus fala com a gente. Eu particularmente tenho esse problema. Às vezes o Gabriel sempre fala comigo que às vezes Deus está falando várias coisas comigo e eu guardo tudo ali pra mim. De vez em quando eu compartilho alguma coisa até com ele e aí ele fala tipo, por que você não fala isso? Então, a gente tem essa vergonha, a gente está recebendo algo de Deus, a gente está ouvindo a voz de Deus, mas de alguma forma, quando chega na gente, para. O que deveria vir de Deus e alcançar as pessoas ao meu redor, vem de Deus e para em mim. Aí eu acho que é só para mim aquilo, tipo, eu sou luz, e eu que tenho que ser, e tipo assim, é para mim, eu sou filha amada. Glória a Deus. Eu quero ver a beleza de Cristo. Eu quero viver isso. E aí a gente guarda pra gente. E assim como o sal sem sabor, a luz escondida também é inútil. Também não tem utilidade. Então Jesus mais uma vez está nos exortando, nos lembrando a sermos úteis. Então como você pode ser sal? E como você pode ser luz? Como você pode ser um sal que salga e uma luz que brilha no lugar apropriado, como a palavra diz.
quando você é útil, quando você serve, quando você se importa com as pessoas ao seu redor, quando você se oferece para os seus pais para fazer, sei lá, lavar louça. Quando você serve, literalmente, quando você é útil, quando as pessoas sentem a sua falta quando você não está. De um jeito bom, né? Não sentem a sua falta quando você não está, porque não vai ter brincadeira, porque não vai ter aquela piada que só você faz. Mas você quer saber qual é o seu propósito? Esse é o seu propósito. Brilhar a luz de Cristo. Trazer sabor, o sabor de Cristo, o gosto de Jesus. Né? Quando as pessoas estiverem com você, elas vão sentir algo que não é seu, é de Deus. E se a gente não faz isso, gente... Eu estou dizendo isso num lugar de quem já viveu isso. Eu também não sei porque eu ia, semana após semana na igreja, sendo que eu não queria ter nada a ver com Deus. E é importante a gente permitir com que, antes, talvez, da luz brilhar através de nós, a luz brilhe para nós. A gente olhe para Jesus e veja que tem um brilho que te atrai. E saber que o mundo não tem essa luz. Então, eu sei que talvez você olha hoje para o mundo e você vê no mundo uma coisa que te atrai. E aí você olha para Jesus e para a igreja e você, não sente a mesma coisa. Parece chato. Parece muito custoso. Parece muito pesado. E o mundo é fácil. Parece mais legal. É mais legal, por um tempo, diante dos seus amigos, você ser a pessoa que fala palavrão, que vai nas festas, que bebe. É vida louca isso. Eu nem sei se vocês usam essa expressão ainda. Na minha época, era assim que falava, tá? Era, coisa de louco. E que, às vezes, a gente ser da igreja não tem nada de vida louca, né? Aparentemente. Quando a gente conhece de forma rasa, realmente parece dessa forma. Mas é importante a gente se lembrar que o que o mundo nos oferece não tem nada, não chega aos pés do que Jesus nos oferece. O que o mundo nos oferece, a gente tem falado aqui semana após semana, é passageiro. Vai te trazer ali um negocinho na hora e depois passa. E depois, eu tenho certeza, quando você chega em casa e você deita a cabeça no seu travesseiro, você não sente aquela alegria mais. Pelo contrário, às vezes, se sente sozinho. Sente um vazio, né, de fato. Quem está entendendo aí? Fiquem comigo aqui, gente. Eu sei que, enfim, não é tão legal ficar ouvindo uma pessoa falar aqui por 40 minutos seguidos e que talvez você nem queria estar aqui. Mas já que você está aqui, não desperdice esse tempo que você tá gastando aqui. Então, presta atenção, abre o seu coração, permita com que a palavra de Deus faça algo em você. Permita com que a luz de Cristo brilhe para você. E transforme o seu coração como o sal transforma o sabor da comida. E o próximo versículo, versículo 16... Me ajudem aí, gente. Versículo 16. Tá quase. Já mudou a tela, tá chegando. Aí. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Se vocês puderem deixar esse versículo aqui um pouquinho. Então, esse versículo está dizendo que a nossa vida deve ser vista, certo? Pelos homens. A luz, né, deve brilhar diante dos homens. Então, eu quero deixar uma reflexão para mim e para você isso, tá? Se os seus pais olhassem para a sua vida, o que eles veriam? Se os seus amigos olhassem para a sua vida, o que eles estariam vendo?
Até as pessoas que você não conhece, tipo, no transporte público. Quando você está lá no transporte público, no meio de um monte de gente que você não conhece, sendo esmagado, às vezes, com gente folgada, empurrando você. O que as pessoas olham para você e veem? E eu vou um pouquinho além. Se o próprio Deus olhasse para a sua vida hoje, lembrando que Deus consegue ver o que o homem não vê, o coração. Então, se o próprio Deus olhasse para você hoje, ele veria boas obras ou más obras? Ou obras mais ou menos? No caso, obras mais ou menos não existe. O mais ou menos é mal. Se não é bom, é mal. Então, o que eu estou querendo dizer é que a nossa vida, de alguma forma, sem perceber, ela alguma coisa vai aparecer. Então, por exemplo, quando a gente às vezes fala de um assunto e aí você lembra de um amigo seu porque ele gosta daquilo. Tipo, por exemplo, quando eu escuto falar de futebol, eu lembro do Gabriel, porque ele gosta muito daquilo, faz parte. Eu vejo ele assistindo o jogo e tudo que tem a ver com o jogo. Aí, quando fala de Taylor Swift, eu não sei vocês, gente, eu lembro da Sofia Esposaro. Eu não sei se ela está aqui, mas ela é a própria Taylor Swift, aquele cabelo dela é a Taylor Swift. Então, você percebe que tem alguns assuntos que a gente fala do assunto e a gente lembra de alguém, porque a vida daquela pessoa tá exalando aquilo. Então, será que, uma pergunta para mim e para você, será que quando as pessoas escutam falar de Jesus, elas lembram da gente? Quando as pessoas, mesmo sem conhecer, falam da Bíblia, elas vão lembrar da gente? Da presença de Deus? Elas vão lembrar de nós? Então, quando a gente fala, alguma coisa sempre aparece. Algum assunto sempre é tipo o assunto seu, assim. O assunto que você mais fala. E qual é o assunto que você mais tem falado? Qual é a causa que tem aparecido? O que as pessoas lembram? Do que elas estão pensando quando elas lembram de você? O que você lembra? E isso tem a ver com glorificar a Deus, porque a nossa vida sempre vai estar glorificando algo. Então, se naturalmente esse assunto é o assunto que as pessoas lembram quando pensam em você, é esse assunto que a sua vida está glorificando. Esse é o assunto, essa é a pessoa, essa é a causa que você está trazendo glória de alguma forma. E como a gente falou aqui, o sal tem o poder de conservar e transformar, e assim a gente também tem esse dever. A gente precisa conservar a maldade dessa terra e não aumentar. A gente sabe que vai piorar. Jesus já nos avisou que a maldade aumentaria, o amor esfriaria. Mas sabendo que a maldade aumenta, você ajuda a maldade a crescer ou você dá uma atrasada ali? Tipo, quando alguém tá zoando muito um amigo seu que você sabe que já passou da linha, você ajuda, você zoa junto, dá risada ou você dá uma... se posiciona? A verdade é que se a gente não tiver experimentado o sal de Jesus na nossa vida, transformando a nossa vida, a gente não vai conseguir transformar o lugar que a gente está. A gente pode até moldar de alguma forma, influenciar de alguma forma, mas para algo que não se parece com Deus, que não se parece com Jesus. Então não dá para pregar algo que a gente não vive. Não dá para orar pelo seu amigo se você não ora por você. Não dá para evangelizar se você precisa ser evangelizado ainda. E por último, não dá para guiar alguém até o caminho, que é Jesus, se nós estamos perdidos. Não dá para guiar ninguém. E a
a palavra de Deus diz isso. Antes de você apontar o cisco no olho do seu irmão, tira a trave do seu primeiro. Né? A palavra de Deus diz isso. E eu sei que é forte, assim, quando a gente fala essas coisas. A gente gosta, tipo, de falar, poxa, fala Deus e tal. E fazer uma cara, assim, de quem tá, tipo, sentindo dor ouvindo isso. Eu sei que a gente gosta desse lado de Jesus exortando. Mas eu não sei você. Quando eu leio esse tipo de texto, é óbvio que eu sinto o temor de Deus, mas eu sinto também o amor de Deus por mim. De não querer que eu viva a vida dessa forma. De não querer que eu caia nesse engano de pregar para os outros e eu preciso do que eu tô falando. Preciso pregar para mim primeiro. Eu vejo um cuidado de Jesus de não querer que a gente viva uma mentira. Ele quer que a gente viva a verdade. A verdade é que nós precisamos do sal de Jesus, que nos transforma. Nós precisamos que a luz do Evangelho brilhe para nós. Porque às vezes a gente fala de Jesus, mas fala ou com vergonha, ou triste. Tipo assim, eu não posso beber, sabe? Sabe, tipo assim, eu não posso ficar com você. É triste, né? Você fala com um pesar, que você queria, mas, mano, Jesus não deixa. Mas quando a luz do Evangelho brilha, o mundo não te atrai. Então não é eu não posso, é eu não quero. Não faz sentido para mim. Eu encontrei algo muito melhor. E se você acha que você precisa disso, eu preciso te contar uma coisa. Eu preciso te contar a verdade. A verdade é que essas coisas escravizam. E Jesus nos chamou para sermos livres. Então, se coloca de pé aí no seu lugar. Dá uma esticada aí. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. Coloca a mão no seu coração. E eu queria que você pedisse para o Espírito Santo nesse momento sondar o seu coração. Eu queria que todo mundo fechasse os olhos. Queria que ninguém ficasse de olho aberto. Ninguém ficasse olhando aí ao redor. Mas pergunta para o Espírito se você tem sido sal. Pergunta para Jesus se Ele acha que você tem sido luz. E peça para o Espírito Santo sondar o seu coração, porque pode ser que você precise ter um encontro com essa luz, com a presença de Jesus. E se você de alguma forma tem deixado, talvez, de ser sal e luz como você gostaria ou como Deus gostaria, eu queria que você não se sentisse culpado nesse momento. Mas eu sei que Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de compaixão e Ele nos corrige porque Ele nos ama. Então, se Deus está falando com você, saiba que Ele te ama. O Pai corrige o seu filho. Ele coloca o seu filho no prumo, no caminho. Então permita com que o Espírito te corrija. Te lembre talvez das coisas dessa semana que você fez que não brilharam à luz de Cristo. Te traga aí à memória momentos que você não conservou a maldade, mas você ajudou ela a crescer. Permita com que o Senhor fale com você nesse momento. E eu queria que a gente ficasse um tempo em silêncio. Eu digo aqui, a gente não vai cantar, não fica esperando a gente cantar, começar o louvor e você ir embora e tipo, mais um culto acabou. Mas eu queria que você ficasse aí no seu lugar e continuasse falando com Jesus sem esperar a luz apagar, sem esperar um louvor começar.
Melhor do que às vezes eu falar algo de Deus para você é o próprio Deus falar com você. Então deixa Deus falar com você. Eu queria que a gente permanecesse um pouco nesse lugar ainda. Espírito Santo, nós te damos lugar nesse momento. Ilumina os nossos olhos, Jesus. Feche os seus olhos, continue de olhos fechados. Continue com a mão no seu coração. O Espírito Santo está nesse lugar. Ele está passeando no nosso meio. Não fique de fora. Não fique de fora. Não feche o seu coração nesse momento. Tem medo às vezes de Jesus nos pedir aquilo que a gente não quer dar. E às vezes a gente se prende por apego a essas coisas. Mas eu sinto uma verdade de Jesus nesse momento, que é: Jesus te quer como você está. Você não precisa tirar o que está sujo. Você fazer algum esforço para se aproximar. Mas se aproxime de Jesus. Jesus, nós não temos pressa para o Senhor. Brilha a sua luz sobre nós. Você pode pedir isso a Jesus. Jesus, brilha a sua luz para mim de uma forma diferente nessa noite. Brilha a sua luz para nós de uma forma que faz tempo que a gente não vê o Senhor dessa forma. Brilha a sua luz